Quando Elias, eu fiz essa anotação aqui, quando Elias se encontrou com a viúva de Sarepta, eu já mencionei esse exemplo aqui em outras ministrações, né? Se você olhar aí em outros cultos, eu já falei isso aqui, porque eu gosto muito dessa passagem. Quando Elias se encontrou com aquela viúva que estava catando graveto, que tinha um pouquinho só de alimento, ela tinha um pouquinho só de semente, o que Elias disse para ela foi o seguinte: olha, não coma a sua última semente, plante a sua última semente. Antes de se alimentar, de dar alimento para você e para o seu filho, plante uma semente. E ela plantou na vida do profeta, que simbolizava ali a presença de Deus. E ela colheu de forma abundante. Ela tinha pouco, mas do pouco que ela tinha, ela plantou uma semente. Talvez você tenha pouco para dar. Eu volto a falar aqui, eu vou falar isso várias vezes. Eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de tudo que você tem de bom na sua vida. Talvez você tenha aí um guarda-roupa cheio e tem pessoas que não têm o que vestir. Talvez a roupa que você já desprezou, que você já enjoou dela, para alguns seria a roupa de domingo, como diz o mineiro aqui, a roupa de ver Deus, né? Então, todo mundo tem algo para dar. Ninguém é tão miserável que não tenha nada para oferecer. E ninguém é tão rico, aquinhoado, que não precise de alguma coisa. Nós colhemos aquilo que plantamos, eu já falei. Paulo disse que quem semeia na carne colhe de acordo com o tipo de semente que plantou. E quem semeia no Espírito, colhe do Espírito. Então essa é uma lei imutável. Deus determinou, desde a criação, como eu mencionei lá, que cada semente gere segundo a sua própria espécie. Não, acho que eu não havia falado isso ainda. Mas Deus determinou lá na criação, lá em Gênesis, que cada semente frutificaria segundo a sua espécie. O que significa isso? Se eu quero colher caqui, eu tenho que plantar o quê? Caqui. Outra coisa interessante aqui é o seguinte: Deus não quer ofertas interesseiras. Não adianta você aprender o princípio da semeadura e da colheita e agir a partir de agora de forma interesseira, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus não ama quem dá com interesse. Amém? Então não é assim, eu vou plantar aqui porque amanhã eu vou colher. Não. Eu vou plantar aqui porque o meu coração determinou isso, porque eu sei que essa pessoa está precisando, porque eu sei que o ministério tal está precisando. Tem gente quebrando, tem gente fechando as portas, tem gente ficando desempregada, tem gente precisando de um alimento, de uma cesta básica, de 1 litro de leite. E nós não plantamos. Mas se plantarmos, que seja por compaixão, por causa de um sentimento de empatia com a necessidade do próximo e não com o interesse de colhermos amanhã. Essa colheita, ela é algo que vai acontecer de forma espontânea. Mas nós não podemos tomar posse desse princípio e agir de forma interesseira. Deus ama quem dá com alegria e não quem dá por interesse. Outra coisa que é importante: há um tempo específico para a colheita. A colheita não é automática, como eu falei, ela precisa de tempo. Tem pessoas que plantam a semente num dia e no outro já estão cavando a terra, porque a semente não brotou. Eu colho hoje a semente que eu plantei ontem. E eu colho amanhã a semente que eu estou plantando hoje. E entre esse amanhã e hoje, e aí, de acordo com a complexidade desse plantio, dessa colheita, pode levar anos, pode levar décadas. E tem coisas, irmãos, tem sementes que nós plantamos que nós só vamos saber, que nós só vamos receber o galardão delas
lá na eternidade, quando nós nos encontrarmos com Jesus, e falar, mas Jesus, por que o Senhor está me tratando desse jeito? Por que esse galardão para mim? Aí ele vai falar, você lembra que você plantou lá no ano de 1900 e tanto? Pois é, está aqui o fruto daquele plantio. Eu colho hoje a semente que eu plantei ontem. Ou eu estou colhendo hoje aquilo que foi plantado há alguns anos atrás. E eu vou colher daqui a alguns anos aquilo que eu plantar hoje. Existe um processo por trás dessa lei e as coisas não são imediatas, mas a colheita é certa, porque está na Bíblia. Eu creio porque está escrito, porque está na Bíblia. Por isso, a palavra do Senhor não falha. Muitas vezes nós podemos colher num tempo que para nós vai parecer rápido, mas em outras situações a gente pode colher num tempo que vai parecer demorado. O fato é que a colheita só pode acontecer quando o fruto estiver pronto. Não queira colher antes do tempo. Tem pessoas que querem antecipar a colheita. Aí dá errado. Você já viu quando você colhe um fruto que você pensa que está maduro, mas quando você colhe ele assim, que você pega e está duro, está verde ainda, não dá para fazer nada. Não vou poder fazer nada. É porque a pessoa quis colher antes do tempo. Há o tempo certo para a sua colheita. Eu fico pensando assim, tentando imaginar um exemplo prático disso. Você já viu que tem empresas que fazem uma venda, por exemplo? A empresa fez uma venda grande, e aí só que esse dinheiro ela vai receber daqui a alguns meses, quando a operadora do cartão de crédito liberar aquele valor. Mas aí a empresa, como está precisando muito, como está desesperada, ela pede um adiantamento desse valor para a operadora do cartão, seja a Visa, o Mastercard, o PagSeguro, seja o que for. Aí ela pede um adiantamento. Aí ela, ufa, esse dinheiro chegou antecipado e veio em boa hora. Ok, ele chegou antecipado, mas essa antecipação ela tem um preço. Aquilo que ele iria receber lá na frente não é a mesma coisa que ele recebeu antecipado. A antecipação já gera um tipo de prejuízo para ele. É o exemplo mais claro que eu pude colocar aqui. Se você está entendendo essa colocação, diga amém. Se você tem algum exemplo, né, você pode colocar aqui nos comentários também. Mas eu pude compreender isso dessa maneira. Quando nós queremos antecipar as coisas que ainda não chegaram à hora de serem recebidas, nós até podemos antecipar, mas elas virão com um certo prejuízo. Quando a operadora adianta esse dinheiro, tem os juros, tem alguma coisa. Muitas pessoas colocando aqui amém. Outra coisa aqui, que é princípio também da semeadura, é que a semente tem que morrer para brotar. Nós temos que entender isso. A semente só frutifica se ela morrer. Jesus que falou isso em João capítulo 12, versículo 24. Você pode abrir a sua Bíblia aí. Evangelho de João, capítulo 12, verso 24. Jesus disse assim, olha, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então a lição que nós tiramos daqui, entre o reino físico e o reino espiritual, é que nós não damos, como eu disse, nós não damos com a intenção de receber, mas sim pelo propósito de ajudar aquela pessoa, de ajudar alguém ou aquela instituição. Essa semente, irmãos, ela tem que ser legítima. Ela tem que morrer. Ela tem que morrer para o seu egoísmo,
para a sua ganância. Entendeu? O princípio da semeadura e da colheita, ele tem que ser espontâneo, natural, legítimo. Então essa semente, esse sentimento de ganância, de egoísmo, de corrupção, de querer levar vantagem, ele precisa morrer. A semente tem que morrer para brotar. É o que Jesus está falando aqui. Se o grão de trigo cair na terra e permanecer vivo, ele fica sozinho. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Você já viu que a semente, antes de brotar, ela seca? A semente, antes de germinar, ela seca. Ela fica esturricada. Aí depois ela brota. Então, quando nós ofertamos, seja do nosso dinheiro, seja do nosso tempo, seja da nossa compreensão para alguém, nós estamos lançando uma semente que dará uma colheita. E nós semeamos com a consciência de que isso vai produzir frutos. Mas nós não podemos fazer isso pensando somente na colheita. A semente precisa morrer para brotar.